Será que vale a pena ter um carro elétrico em 2026? Eu ando com Tesla há 5 anos e fui descobrindo coisas que é impossível saber se não tiveres um elétrico, a menos que vejas este vídeo. Hoje vamos falar de consumos, vantagens, desvantagens. A verdade vai ficar toda à nu. E o show Rui está todo contente porque ele está naquela carro elétrico, não carro elétrico. Estou bem interessado para este vídeo, já. Antes de mais, é importante perceberes o meu contexto. Eu tirei a carta de moto aos 16 anos e apesar de ter tirado de carro aos 18, desde os 16 até aos 21 andei quase exclusivamente só de moto. A partir daí comecei a usar mais o carro, que era um Honda Accord a gasolina que bebia, meus amigos. Foi a primeira vez que eu fui confrontado com moto, um consumo baixíssimo, carro, ai ai ai. Até que aos 27 comprei através da minha empresa um Tesla Model 3 Performance e já vamos falar também dos benefícios para a empresa do carro elétrico, que é espetacular. E desde então tenho andado com ele, às vezes sem vontade de mudar, outras vezes com vontade de ter um híbrido. Depende dos dias. É como tu, às vezes estás satisfeito, às vezes tens vontade de mudar. Eu? Depende do dia que acordo. Vamos lá então começar pela história da autonomia e dos consumos, que é uma coisa que eu sinto que não é muito fácil de perceber nos carros elétricos até saberes um determinado conjunto de coisas. Depois passa a ser fácil. Em qualquer carro elétrico tu vais ver uma coisa que é a autonomia WLTP. No meu Model 3 dizia que era 480 km. Meus caros amigos, eu posso-vos garantir que eu nunca fiz 480 km com o meu carro. Esse tipo de números são alcançados em condições ideais de teste, ou seja, no mundo real raramente se repetem. E agora tu se calhar perguntas, Bernardo, então como é que eu olho para uma folha e digo assim, quantos quilómetros é que o meu carro faz? Eu virava dizer-te, isso é bué da fácil, tu pegas nesse número, multiplicas por 70% e a autonomia do carro. Mas não é verdade, porque o consumo dos carros elétricos varia consoante muita coisa. A tecnologia do carro, a aerodinâmica do carro, o peso do carro, muito importante, o peso do pé do condutor no pedal. E atenção que isto é mesmo verídico. Eu com o meu Model 3 em autoestrada já consegui fazer mais de 300 km, mas também com a bateria cheia já só consegui fazer 160. Não me perguntes porquê, Rui. Não? Pois. Estava muito vento, bué da calor, ar-condicionado, bom, era isso. Outra coisa que influencia muito, claro, é o tamanho da bateria. Só que a boa notícia é que dá para fazer uns cálculos muito rápidos para perceberes mais ou menos qual é que é a autonomia que aquele carro vai ter. Para fazer aqui um paralelismo, qualquer carro a gasolina ou a gasóleo tem o tanque da gasolina que tem capacidade para X litros. Nós chamamos a capacidade do depósito, vamos dizer 100 litros. Eu sei, é muito, mas é só para simplificar contas. Depois tu vais ver e aquele carro faz uma média normalmente 10 litros aos 100. Então, com o depósito de gasolina cheio, tu sabes que aquele carro vai conseguir fazer mais ou menos 1000 km. No mundo dos elétricos, trocas litros por kWh, ou seja, uma bateria de um carro, por exemplo, a minha tem 77 kWh e todos os carros têm uma média de consumo também em kWh. Vamos imaginar que tens um carro com uma bateria de 100 kWh e que consome uma média de 10 kWh a cada 100 km. Então esse carro vai ter uma autonomia de 1000 km. Não existe. As baterias de 100 kWh existem, um consumo de 10 kWh é que não existe. Normalmente os consumos estão tipo dos 15, 16 para cima. Atenção que se tu em vez de fazeres assim, se fizeres assim, pode ir para os 20 e tal, 30. Falas por experiência própria? Não, isto é, ouvi só dizer. Disseram-te. Ouvi dizer. Certo. Atenção que para veres esta média de quantos kWh é que ele consome a cada 100 km, tu tens isso disponível nos sites das marcas, mas eu sinto que o número não é extremamente real, mais uma vez, é obtido em excelentes condições. Mais vale, o carro que estás a ver, vais ao YouTube, vês uma review e numa boa review está lá sempre mencionado esse número. Agora que já percebemos mais ou menos a autonomia e os consumos, vamos falar de preços, sobretudo agora com a macacada toda que acontece no Irão, o preço da gasolina e do gasóleo está absolutamente absurdo e sinto que há muita gente a dizer assim, se calhar para me proteger disto, um carro elétrico não era má ideia. Foi exatamente o meu pensamento. Não, tu já estavas a pensar antes. Mas agora estou a pensar mais. Pois estás. E malta, isto é muito simples. Como numa gasolineira tu tens o preço por litro, tu aqui tens o preço por kWh. Imagina que tens uma bateria de 100 kWh e o preço para o carregamento é de 1 kWh. Então tu vais gastar 100 euros a carregar o teu carro do 0 ao 100%. Que atenção, é uma coisa que nunca acontece. Normalmente o carro carrega sempre dos 20 aos 80 aos 90. Normalmente a malta nem gosta de carregar muito acima dos 90%, primeiro porque há baterias que isso não é recomendável e em segundo porque demora muito tempo. Imagina, chegar dos 20 aos 80
é mais rápido do que chegar dos 80 aos 100 normalmente. E tu consegues ver isto porque no telemóvel é igual. De qualquer forma, mais do que números, eu sei que o que queres saber é, Bernardo, mas é mesmo mais barato do que ter um carro a gasolina ou a gasóleo? E a minha resposta é, depende de onde carregas. Se tu não tens carregador em casa ou no escritório, etc, e vais carregar sempre na rua, então tu podes esperar pagar alguma coisa, tipo, os preços variam muito, mas entre se calhar os 30 cêntimos por kWh e os 80, 90 cêntimos por kWh. Sim, é mesmo uma variação muito grande e o que eu te diria é que em média é mais barato do que um carro a gasolina, mas não é aquela diferença absurda máxima que tu ouves as pessoas falar. Se só vais carregar na rua, sim vais poupar um bocadinho, mas depois também tens as taxas dos carregadores, que é uma coisa, bem, isso era todo um vídeo a fazer um rant, porque eu acho que a malta é bué roubada. Mas sim, a resposta curta é, vais poupar um bocadinho, não tanto quanto pensas. Já se carregares em casa, aí a história é outra. Aí, meus caros amigos, há poupança à séria. Basta ir ver a tarifa que tens em casa, pá, eu diria que uma média tipo 15 cêntimos por kWh. E então, por exemplo, no meu caso pessoal, para encher a minha bateria do Model 3 dos 0 aos 100, eu pago 11 euros. E como eu nunca encho dos 0 aos 100, normalmente fica tipo ali 8 euros, 9 euros. E com esse dinheiro eu normalmente consigo fazer 300 e poucos quilómetros. Portanto, não há nenhum carro a gasolina ou a gasóleo que consiga bater isto. Mesmo um carro híbrido, também acho muito difícil. Só se tiver tipo uma bateria bué da grande e um depósitozinho de gasóleo bué da pequeno. Eu estou a sentir que vou sair deste vídeo e vou direto à Tesla. Meu caro amigo, há mais opções. Aliás, no que toca à autonomia, eu tenho um amigo meu, pá, que tem um Mercedes EQE e nós tipo, vamos várias vezes fazer viagens longas para sítios semelhantes. E eu fico-me sempre a babar para a bateria dele. Que é maior? Muito maior. Mano, é incrível. O gajo é capaz de ir a 140 para o Porto, não tem que parar. Eu, se for a 140 para o Porto, é garantido que eu tenho que parar. Tipo, se eu quiser ir de Lisboa ao Porto, saindo daqui com 100%, eu consigo, mas eu tenho que ir para a 110. Mas a Tesla agora tem o long range que faz tipo 700 e tal quilómetros. Supostamente. A minha bateria também é long range. Eu sei, já está um bocado gasto, ou seja, porque já tem 5 anos, não tem 100% da capacidade, há de ter à volta dos 90. Mas mesmo quando recebi o carro, fazer Lisboa-Porto a 150 sempre foi uma miragem se não quisesse parar. Resumindo isto tudo, carregar em casa muito mais barato, carregar na rua um bocadinho mais barato relativamente a carros a gasolina ou a gasóleo. Sabendo isto, preciso agora de perceber quais é que são as vantagens e as desvantagens de ter um carro elétrico, que são coisas que tu, até teres um, não te apercebes bem. Mas antes, a verdade é que seja um carro elétrico, seja um carro a gasolina, os carros servem para nos levar longe de casa. E sempre que estamos longe de casa, é muito útil o patrocinador do vídeo de hoje, a Surfshark VPN. Porquê? 3 coisas muito simples. Quando estás longe de casa, ligas-te a Wi-Fi públicos. E quando tens a Surfshark ligada, estás protegido e podes navegar anonimamente à vontade. Em segundo, se estiveres fora de Portugal, basta ligar-te ao servidor português e o teu smartphone, tablet, computador, podes usar nos dispositivos que quiseres, vai pensar que estás em Portugal. Isto é bom para usares a tua aplicação de VTV, ou se estiveres em Portugal, mas quiseres ver uma coisa que só está disponível lá fora, basta ligar-te ao servidor desse país. Aí, Bernardo, nisso é bué da complicado. Não é. Quando abres a Surfshark só para ficares protegido, clicas em conectar. Se quiseres ligar a um país em específico, vens aqui procurar o país, tipo Eslováquia. Esperas uns segundinhos e está feito. A terceira razão é para quem quer ir a outro país, mas se calhar não quer ir de carro, porque com a Surfshark ligada ao servidor de um país como a Índia, consegues arranjar voos mais baratos. Estamos a falar da VPN que eu uso pessoalmente há anos, nunca me deixou ficar mal, é uma das mais baratas do mercado. E Rui, com o código Bernardo ainda temos o quê? 4 meses extra grátis. É só ir a surfshark.com/Bernardo, link na descrição. Começamos então pelas vantagens de ter um carro elétrico. E a primeira é que a relação preço-performance é sempre espetacular quando comparas com um carro a gasolina. Tipo, o meu carro tem quase 600 cavalos e vai dos 0 aos 100 em 3 segundos. Ele custou abaixo de 60 mil euros. Carros a gasolina novos que façam isto, epá, eu não sei de nenhum. Se calhar há tipo um ou dois. Agora, na grande maioria dos elétricos, mesmo que compras um elétrico de 30 mil euros, ele vai ter uma aceleração, pá, que tu não estás à espera. E porquê? Porque o binário está ali disponível, ou seja, tu, acelerador, e está logo ali os eletrões pum, pum, pum a bombar. Tu não tens que ter tipo a caixa de velocidades a desenvolver e não sei o quê, não. Aquilo é instantâneo. Aliás, basta ires pesquisar ao YouTube por vídeos de aceleração de Tesla e tu percebes, tipo, ficas mesmo ali colado numa situação que há. É uma coisa que no início é bué giro, depois tu nunca usas porque, no meu caso, eu acho que já é demais. Eu até andei na última viagem grande que fiz no modo relaxado porque, tipo,
quando tu pisas aquilo é mesmo uma grande jarda. Agora, não há como argumentar que preço versus potência que recebes nos carros elétricos é espetacular. A segunda vantagem vem um bocadinho ligada a isso, porque é um carro que é divertido de conduzir em algumas vertentes. E eu sei que se calhar aquela malta que gosta mesmo de carros e que não gosta de carros elétricos diz assim: Bernardo, divertido é conduzir um carro com mudanças ali a sentir o carro. E eu não digo que não, eu acho que isso é divertido. Agora, se eu disser assim, imagina um carro tipo, ok, tu não estás a ouvir o motor do carro porque o motor é elétrico. Imagina-te a conduzir um carro que tem um centro de gravidade bué de abaixo porque a bateria está lá em baixo e é a parte mais pesada do carro e ao mesmo tempo tem um arranque espetacular, é um carro que se agarra imenso às curvas. Esse carro não é divertido de conduzir. Não é por acaso que a malta que gosta de pilotar carros, os carros preferidos de conduzir são quase sempre desportivos. É porque são carros muito rápidos e com centro de gravidade muito baixo. E um carro elétrico com potência, claro, é um carro assim. Não tens motor, não é a mesma coisa. E depois aqui são gostos. Agora, que é um carro divertido de conduzir, na minha opinião, eu acho que sim. A terceira vantagem é que são carros que exigem muito menos manutenção. Sabes aquela história do vou ali trocar o óleo do motor? Não há óleo de motor. Mas a caixa de velocidades, atenção e cuidado, e pode partir. Não há caixa de velocidades. A malta a dizer, como é que as mudanças no carro elétrico? Um carro elétrico não tem mudanças. Aquilo é literalmente, queres andar mais rápido? Carregas mais no acelerador, a bateria vai mandar mais eletrões para o motor que vai fazer as rodas girar mais rápido. Mas não há tipo primeira velocidade, segunda velocidade. No fundo, um carro elétrico tem muito menos peças mecânicas que são aquelas que dão mais probabilidade de dar problemas. A quarta vantagem é a poupança de dinheiro. Já falámos sobre ela, portanto não me vou alongar muito aqui, mas sobretudo carregando em casa dá poupanças muito, muito interessantes ao final do mês, sobretudo se fores uma pessoa que anda muito de carro. A quinta vantagem é o conforto, e isto para mim tem, relativamente a carros a gasolina ou a gasóleo, duas vertentes muito fortes. Eu sei e eu respeito completamente que há malta que gosta de ouvir o carro, mas eu também já tive malta que adora carros a dizer-me: Bernardo, eu gosto muito, mas fazer tipo Lisboa-Porto e estar aquele tempo todo ali a ouvir o barulho do carro é muito giro nos primeiros 15 minutos e depois é bué da chato. E eu acho que isto é uma coisa que ninguém aprecia até andar bastante tempo num carro elétrico. Em primeiro lugar, tu sentas-te no carro elétrico e é tipo, isto não está a fazer barulho, isto é bué da estranho. Só que depois, se andares muito tempo, o estranho passa a ser o barulho. Eu acho que é tipo uma regra geral, com algumas exceções, o ser humano não gosta de barulho, tipo, gosta em carros, gosta quando vai a um concerto, gosta quando vai ao estádio de futebol, mas na vida geral o ser humano não gosta de barulho. Se é assim, tens aqui a tua casa, né? Ao lado vão fazer obras durante um ano. Tu não vais ficar tipo, obra espetacular. Claro que não. E uma vez que tu fazes, sobretudo, viagens longas num carro que é silencioso, onde tu não ouves absolutamente nada, eu pelo menos digo, isto é muito mais confortável. E hoje em dia ter que fazer uma viagem longa num carro a combustão já me incomodava um bocadinho. A segunda parte do conforto, isto depende um bocadinho de modelo para modelo, mas não existe a obrigação de ligar e desligar o carro. Tipo, imagina, tu pegas, abres a porta, sentas-te no carro, fechas a porta e tipo, metes para baixo, estás a andar. Não precisas tipo ligar o carro ou esqueci-me do carro ligado ou não. Desliga. Nada disso. O carro está ali sempre pronto a andar. A sexta vantagem é que normalmente os carros elétricos, para já, são carros muito recentes e por outro lado são carros que dependem muito da parte elétrica. Então normalmente o seu software é bem mais avançado do que o software dos carros daquelas marcas que tu sabes. Ainda hoje são capazes de vender um carro por 150 mil euros com um ecrã deste tamanho. E tu dizes, toda a gente usa GPS. Quem é que quer um ecrã deste tamanho? Não. Tu queres um ecrã bem maior. Mas pronto, é uma marca com o pedigree, tem os fãs e nem sequer precisa de meter piscas no volante. Portanto, aquilo passa. Ora, a sétima vantagem é sobretudo para a malta que vive ou trabalha em Lisboa. Porque, isto é uma coisa que tu até usares o carro, tu não fazes ideia de quão game changer isto é. Mas isto é uma coisa que é o selo verde da Imel, que tu pagas 12 euros por ano e que depois tu não precisas de pagar estacionamento em Lisboa. É tipo, existem outros municípios também onde o estacionamento é grátis e nem sequer precisas deste selo. Mas em Lisboa em específico, e aquilo até vem a carta automaticamente tipo, para tu pagares e renovares. Não precisas de chatear. Tu tipo, estacionares o carro num sítio e não tens que ter aquela cena de agora tenho que meter parquímetro, esqueci-me e toma lá a multa e o reboque e a Imel, que são os gajos muito aporreiros também, aquilo é um espetáculo, a Imel também. Se eu começo a falar da Imel. Eu agora tipo auto-ouvi-me tipo Alexandre Monteiro. Tocar no nariz é tipo sinal de desconforto. Mas a sério que teres lá o selo e não teres de te preocupar com o estacionamento
é uma das coisas mais incríveis, tipo, para mim, é uma das melhores features do meu carro. Agora, a última vantagem são os benefícios fiscais. E aqui, para particulares, tens, por exemplo, o caso de não pagares IUC, mas para empresas é a sério. Atenção que isto não vale para todos os elétricos, tem que ser um elétrico até 62.500 euros mais IVA. Mas se tiveres uma empresa, pá, vamos só fazer aqui uma conta rápida, quanto é que fica um Tesla? Ora, o Tesla custa 36.990 euros. A primeira coisa que qualquer empresa pode fazer é abater imediatamente o IVA. Ou se pedir um crédito para o carro, até pode pedir o IVA à frente, o que é uma coisa incrível. Portanto, aqui dividimos por 1.23, temos um valor de 30.000 euros neto que o carro custa. Acontece que um carro elétrico pode ser depreciado na sua totalidade numa empresa em IRC ao longo de 4 anos. O que é que isto quer dizer? Numa empresa tens as tuas receitas, tens as tuas despesas. Esta conta, no final do ano, dá o lucro. E sobre esse lucro tens que pagar um imposto, como as pessoas singulares têm o IRS, a empresa tem o IRC. Para uma empresa que fatura bem, o IRC neste momento é de 20%. E estes 30.000 euros podem entrar divididos por 4 durante 4 anos em despesas, ou seja, é IRC que tu deixas de pagar. Portanto, daqui nós temos que tirar 20% vezes 0.8, 24.000 euros. Ou seja, nós estamos a falar de um carro altamente tecnológico que vai do 0 aos 100 em 6 segundos por 24.000 euros. E atenção, que nem estou a meter aqui a poupança que vais ter em termos de combustível, que é brutal. As poupanças de impostos, as poupanças de manutenções. E se quiseres ir mais longe, no caso da Tesla em específico, eles normalmente oferecem taxas de juros muito apetecíveis, tipo eu tenho uma taxa de juros de 1%, ou seja, até posso fazer a conta à inflação e estou a ganhar 2% à inflação também todos os anos. A sério, não é à toa que tu vês tantos carros elétricos e quase todos pertencem à empresa. Compensa mesmo muito. Dito isto, de todo que tudo é perfeito. Existem várias desvantagens de ter um carro elétrico. A primeira é que fazes uma viagem grande, tipo um Porto-Lisboa, ou um Porto-Algarve, ou um Lisboa-Algarve, no mesmo tempo que estás habituado a fazer no teu carro a gasóleo ou gasolina, passa em quase todos os carros, exceto naquelas exceções que têm mesmo uma autonomia muito boa, a ser uma miragem. Tu vais demorar sempre mais meia hora, 45 minutos, 1 hora, a menos que queiras ir tipo a 90 a hora, 100 a hora, 110 a hora, aí tu és capaz só de demorar um bocadinho mais tempo, que é a diferencial entre a velocidade que tu ias antes, quando tinhas o carro a gasolina, só que vai ser extremamente aborrecido fazer uma viagem de 300 km a 90 a hora, não é? Tens que aceitar que vai demorar um bocadinho mais tempo. E eu, por exemplo, sempre que faço uma viagem mais longa, ainda agora fui a Espanha e voltei, eu fico naquela, eu queria ter um carro híbrido, eu estou farto disto, porque efetivamente a experiência que tu tens com um carro elétrico numa viagem grande não é a experiência mais espetacular em termos de questão do carregamento e de teres de parar e depois o carregamento nas bombas de gasolina. Felizmente já em quase todas, mas são caros. Só que depois eu penso para mim, eu faço se calhar 4, 5, 6 viagens, 7 grandes por ano. A maior parte das viagens que eu faço são viagenzinhas aqui, em Lisboa e arredores, que é espetacular ter um carro elétrico. Então é uma coisa que me impacta poucas vezes por ano, vivo bem com. A segunda desvantagem é relativamente aos carregadores disponíveis. Se na rua existem muitos carregadores e eu não sinto que é um problema carregares o carro na rua, imagina, vives em Lisboa e precisas de carregar o carro na rua, eu não sinto que seja um problema, às vezes podes ter que esperar um bocadinho, porque também existem muitos TV10 elétricos e que usam esses espaços para carregar, mas para mim a grande desvantagem é nas estações de serviço, porque existem cada vez mais carros elétricos e eu sei, tu já viste aquela foto da malta de Alcácer do Sal no carregador da Tesla com filas gigantes. Esquece, essa foto, eu lamento se alguém que lá teve estiver a ver este vídeo, mas foram tontinhos. Porquê? Todas as estações de serviço têm um carregador elétrico e claro, é mais caro carregar na estação de serviço do que carregar nos carregadores da Tesla. Aliás, os carregadores da Tesla são dos mais baratos que existem. Mas no ano em que essa foto foi tirada, e eu lembro-me porque fui várias vezes para o Algarve e fiquei meio assustado, os carregadores das bombas estavam quase vazios. Só que toda a gente ia usar aquele carregador porque era o que se usava e era mais barato. E depois, queres poupar dinheiro, tudo bem. Esperas 2 ou 3 horas, tudo bem também. Acontece que hoje em dia, com o aumento de carros elétricos, os carregadores na bomba de gasolina já começam a ficar muito cheios e a minha previsão é que este verão se veja filas bastante grandes para carregar carros elétricos. E depois porque as pessoas também não têm uma percepção que é tu tens a bateria a 20%,
Mais vale carregares agora dos 20 até aos 60, que vai demorar tipo 10, 15 minutos, ou aos 70, e na próxima estação de serviço, ou 2 estações de serviço à frente, carregas mais um bocadinho que precisares. Não, as pessoas querem carregar dos 20 até aos 100, e carregar dos 80 aos 100 demora bué de tempo. Portanto, malta, civismo, se estás numa estação de serviço, não carregues o teu carro mais do que os 80%, porque não vale a pena. Estás tu a perder tempo, estás a fazer as pessoas que estão à espera perder tempo também, não é eficiente. É preciso um bocadinho mais de civismo. Eu digo-te, agora quando tive que voltar de Espanha, foi a primeira vez que eu tive que esperar numa estação de serviço, e estamos em abril, portanto, eu digo que em junho, julho e agosto vai ser bem pior. E atenção, que eu também nunca tive que esperar muitas vezes, porque normalmente eu planeio sempre as minhas viagens. Ou seja, se eu sei que vou para o Algarve, eu sei que não preciso de carregar e conseguir tipo 120, 130 tranquilamente, mas carrego o meu carro até aos 100% no dia anterior. Agora, também já houveram instâncias, tipo ir ver um jogo do Sporting lá acima e voltar no mesmo dia, em que aí não há forma, tipo, tenho mesmo que carregar. Pá, e o que me irrita mesmo é quando eu vejo carros híbridos a carregar nos carregadores de autoestrada. Para já, tipo, bro, mete só gasolina, o preço é quase igual. Agora, a terceira desvantagem é que se ficarmos sem bateria, meus caros amigos, temos um problema sério. Não basta ir com o jerrycan à bomba e depois não dá, essa não funciona. Já existem serviços tipo carrinhas que te vão ao sítio e depois carregar o carro, tipo dar-te só aquele power para conseguir chegar até uma estação de carregamento. Mas são serviços que normalmente são caros, e o que vai acontecer em 99% das vezes é vais acabar por chamar o reboque. O que eu te aconselho é, quando o carro chega a 0%, normalmente ainda tem alguma bateria. Tipo, é aquele engano de 0% e agora o que é que eu faço? Não. Tu ainda tens, tipo, se calhar 5, 10, 15, 20 km para andar com o carro. O meu conselho é, se te encontrares nessa situação, e eu já tive com 0% de bateria, mas tipo, tranquilo, porque estava mesmo aqui a chegar ao estúdio e carrego aqui o carro, mas o meu conselho é, tipo, não estiques demasiado. Tipo, planeia, a tal cena de planear viagens é tipo, ok, eu tenho 0%, eu vou andar mais 5 km, mas vou, tipo, planear onde é que eu vou parar, tipo, um bom sítio, para quando tiver que chamar o reboque, não vou gastar a bateria toda, para depois o carro poder subir para cima do reboque tranquilamente e para poder descer e poder metê-lo ao lado da ficha de carregamento. É melhor do que estás mesmo tipo a esticar até à última e depois dar uma cacada. Ora, a última desvantagem, e esta não é de todos os carros elétricos, é do Tesla em específico, é que não tem CarPlay. É tipo, para mim, um carro tão tecnológico, com um software tão bom, tem esta falha tão óbvia. Mas pronto, é uma coisa que o tio Willan, ele diz que talvez um dia e coisa e tal, mas até agora não. Pessoalmente, nenhuma destas desvantagens, sem ser o CarPlay, porque eu sou um gajo que gosta muito de usar o Waze, me afeta muito, porque sou uma pessoa que planeia, que também não faz assim tantas viagens longas. A questão de ter que esperar nas bombas de gasolina também é um bocadinho chato. Eu percebi que disse o vídeo todo de bombas de gasolina, mas eu queria dizer as estações de serviço, ok? Antes de acabar o vídeo, sei que há outra preocupação à malta que é tipo, e a bateria, a durabilidade da bateria? E se eu tiver que substituir a bateria? Isso é muito caro, não é? Sim, substituir a bateria é muito caro, mas a bateria também tem 8 anos de garantia. E tipo, realisticamente, quanto tempo é que tu vais ficar com o carro? Se ficares 20 anos com o carro, provavelmente não é porque lhe metes 100 mil km por ano. E a bateria vai-se desgastando consoante os ciclos que faz, ou seja, consoante os quilómetros que tu fazes com o carro. Agora, imagina que tu tens tipo 350 km de autonomia. Se a tua bateria baixar para 90% de capacidade, então tu passas a ter 315 km de autonomia. Tipo, ok, é uma diferença, mas, não acho, sobretudo se tiveres carregador em casa, que isso vai ser um problema, porque a autonomia só é efetivamente necessária quando nós vamos fazer viagens grandes. No dia-a-dia é um bocado igual se tem 400, se tem 300, se tem 600, porque o ato de pôr a carregar o carro é uma coisa muito rápida. E aqui digo-te ao contrário, tipo, eu já não me imagino a ter que ir em Lisboa a uma bomba de gasolina pôr gasolina. Tipo, isso para mim já é uma cena bué arcaica, é tempo que tu vais perdendo sempre, e quando eu chego ali ao estúdio, neste caso aqui, é só tipo, saio do carro, meto o cabo e está feito. E agora que eu estou a pensar, tipo, se calhar o tempo que eu perdi nas estações de serviço a carregar o carro foi-me dado de volta pelo tempo em que eu não fui às bombas de gasolina meter gasolina aqui em Lisboa. Mas voltando à cena da bateria, a mim aconteceu-me tipo uma vez, do nada, entrei no carro e ele diz-me tipo, olha, a sua bateria não está boa, metade da capacidade perdeu-se, e tipo, foi mesmo do nada, eu não fiz nada, ou seja, foi uma coisa que aconteceu ali à bateria. Eu depois fui ler à internet e é uma coisa que acontece a vários Teslas performance do meu ano. O que aconteceu? Eu peguei, fui com o carro à Tesla e eles lá tipo trocaram uma bateria por outra
sem custo, em termos de experiência foi muito bom, porque eu nem sequer tinha nenhuma marcação e as marcações estavam tipo para dali a 3 semanas ou um mês, e eu cheguei só lá com o carro e eles aceitaram o meu carro. Epá, não curti nada da pessoa que lá estava, começou-me tipo a vender que é bué normal e que são milhões de Teslas que estão a andar na estrada e aquilo só tinha acontecido a poucos e o que se lê na internet e não sei o quê, tipo, não. Este carro teve um problema, isto não é fixe, ainda por cima, sendo um carro caro, acho que podiam ter a atenção de cliente de, ok, esta bateria não se portou bem, vamos meter uma nova. O que eles metem é uma recondicionada, que tem, alegadamente, tu não tens forma de confirmar isto ou não, mas alegadamente tem a mesma capacidade que a tua antiga tinha. Ou seja, para mim é uma solução aceitável, não é a melhor solução que eles podiam fazer, mas isso a Tesla é que sabe. Agora que já tens os factos todos, desafio-te a dizeres-me nos comentários, comprarias um carro elétrico ou não?